Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Samay Pedroso, estou aqui iniciando mais um vídeo de Momento com Deus. No primeiro vídeo nós abordamos a palavra que menciona o poder, a onisciência, a onipresença, a onipotência do nosso maravilhoso Deus, o nosso Criador. E neste segundo vídeo eu quero trazer para vocês a palavra que menciona o propósito da vinda de Jesus na Terra. Jesus Cristo, Filho de Deus, tinha uma missão na Terra e vai ser explicado aqui passo a passo, né, de como foi profetizado a vinda de Jesus, também de como foi o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus e até a sua morte, ressurreição e o motivo de tudo isso. Então fique aqui comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, vai lhe trazer conhecimento, sabedoria e renovo para a sua alma através desse vídeo e dessa palavra que Deus tem para você. Começaremos então a nossa leitura da palavra no livro de Isaías, no capítulo 7, versículo 14, onde menciona a profecia que Deus mostrou a Isaías sobre a vinda do Messias sobre a terra. Portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Esse será o seu nome, Emanuel. Então, há 700 anos, aproximadamente antes do nascimento de Jesus Cristo, Isaías já profetizou a vinda do Messias. Então, para ver como Deus já tinha os planos dele tudo em mente, já estava tudo preparado, já estava tudo nos planos de Deus, a vinda de Jesus sobre a terra, que 700 anos antes foi profetizado a vinda do Messias. Depois, no nascimento de Jesus, nós vemos ali no livro de Mateus, no capítulo 1 e no versículo 23, que é mencionado o mesmo versículo que foi mencionado lá em Isaías. Eis que uma virgem conceberá, dará à luz e será chamado Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Então ali está confirmando que estava acontecendo naquele momento, no nascimento de Jesus, né, a profecia que foi lançada lá 700 anos antes do nascimento de Jesus. Para ver como Deus, ele pode até demorar, porque ele tem o tempo dele que é diferente do nosso, mas ele nunca tarda uma promessa, ele nunca falha com uma promessa. Se ele prometeu algo na sua vida, ele vai cumprir. Então aqui nós vemos, né, logo em seguida no capítulo 2 do livro de Mateus, ainda é mencionado sobre o nascimento de Jesus. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Olha que maravilhoso e que incrível essa passagem. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha meio nenhum de comunicação. E os magos, passando pelo Oriente, eles viram uma estrela brilhar no céu e eles identificaram que ali tinha nascido o Filho de Deus. Então isso é tão maravilhoso que Jesus foi crucificado e passou por aquilo que teve que passar, pelo propósito que ele veio à Terra, mas não porque as pessoas não reconheceram ele como Jesus, porque só de olhar para ele já dava para saber. E Deus, ele deixa dúvidas naquilo que ele faz. As pessoas viram milagres, o ser humano peca porque ele é falho, porque a gente, né, tem a carne e o espírito, e nem sempre a gente consegue vencer a carne, mas a gente tem que sempre buscar a presença de Deus, o Espírito Santo, para a gente conseguir vencer a nossa carne. Então Jesus, ele nos perdoou através do sangue dele na cruz e nos deu o direito ao perdão e à salvação pelo sacrifício dele que era necessário acontecer por nós. Ali no capítulo 3 do livro de Mateus, começa o batismo nas águas através da vida de João Batista. João Batista, ele pregava o evangelho e ali menciona: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E lá no versículo 6, menciona que as pessoas eram batizadas por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então, o que essa passagem nos traz? Nos explica como deve ser o batismo. Muitas igrejas e religiões por aí batizam, né, a criança quando é um pouco mais nova. Mas o correto por dentro da palavra é que a pessoa tenha conhecimento suficiente para decidir se ela quer ser batizada ou não. Por isso que o cristão, o dever dele, a partir do momento que ele aceita Jesus Cristo, né, ele vai ter que ser batizado nas águas, porque a partir dali os pecados dele foram perdoados e ele começa a ser uma nova criatura. Então a Bíblia mesmo fala que para subir ao céu tem que crer, ser batizado, tá? Cumprir o que manda na palavra. Então logo no capítulo 13, versículo 13 do mesmo livro de Mateus, aparece ali a passagem de que Jesus foi batizado por João Batista. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Rio Jordão, para ser batizado por ele.
Então ali Jesus nos mostra o caminho que devemos seguir para chegar ao reino de Deus, né? Crer em Jesus, porque ele morreu na cruz para nos dar o perdão. Então, para que nós possamos ter o perdão diante de Deus, primeiro nós temos que aceitar Jesus Cristo, porque ele que se sacrificou por nós, né? Depois nós devemos ser batizados para sermos nova criatura. E a partir do batismo a gente deve entregar a nossa vida a Cristo. Quando a Bíblia fala entregar a nossa vida a Cristo e a Deus, é renunciar às coisas que não agradam a Deus. A pessoa que começa essa busca pela palavra, a Bíblia é clara, objetiva, o Espírito Santo vai trabalhando. Se a pessoa quer ter certeza, às vezes não tem muito conhecimento da palavra, ou está desviada e tem certas dúvidas, a palavra, ela não deixa dúvidas. Então, Jesus, ele estava em carne e osso como nós, e ele também sofreu a tentação. Mas, como ele é filho de Deus e ele tinha conhecimento de onde ele veio, ele não caiu em tentação. Mas nós que cremos pelo ouvir a palavra de Deus, nós não cremos porque vemos, nós cremos porque ouvimos a palavra de Deus. É muito mais difícil nós não cairmos na tentação quando não sabemos, né? Não temos a visão plena de para onde que a gente vai. A gente crê no que está aqui. Tem que estar sempre vigiando, orando, jejuando e buscando a presença de Deus. Para que no momento em que aconteça, às vezes nem é um arrebatamento, mas às vezes a pessoa não vai ter oportunidade de viver mais um dia, né? Quantas pessoas às vezes dormem, né, e no outro dia não está mais aqui. Acontece um acidente, acontece alguma coisa, a pessoa não tem uma oportunidade de se reconciliar com Deus. Até pouco tempo atrás eu pensava nisso. Acredito que muitas pessoas ainda têm essa dúvida. Se a nossa alma é eterna, né, e a nossa vida aqui seria no máximo em torno de 70, 80 anos para viver muito, né? Com a quantidade de porcaria que a gente come hoje, o pessoal vai viver ali no máximo 80 anos. Não importa se ela é rica, se é milionária, não importa, o prazo de vida na Terra está estabelecido. E ela vai deixar toda a fortuna dela no banco, né? E para onde que ela vai depois daqui? Então isso é uma reflexão muito pesada, porque independente de status financeiro, todo mundo aqui morre. E depois daqui, a nossa alma, que recebeu o sopro de vida através de Deus, a nossa alma ela é eterna. E se a nossa alma é eterna, e se nessa eternidade existe um céu e um inferno, né? A gente tem que saber bem para onde, ter certeza para onde a nossa alma vai. Porque 70 e 80 anos não é nada perto de uma eternidade toda no inferno. Quem conhece a palavra, já foi criada no evangelho, e depois saiu, como eu saí, e agora retornei, eu fico me perguntando como eu pude ficar tanto tempo longe da presença de Deus. Como eu consegui, e agora o que me pesa mais, e o que me passa constantemente na cabeça é, meu Deus, e se eu tivesse morrido nesse meio tempo, se tivesse acontecido qualquer coisa comigo? Deus me guardou até aqui, né? Acredito que muito foi as orações da minha mãezinha que orava por mim enquanto ela estava aqui na terra, né? E Deus teve misericórdia de mim e me resgatou de novo para Ele. Mas muitos não têm essa oportunidade e morrem não tendo a oportunidade de se reconciliar, de pedir perdão e de ter a misericórdia do Senhor renovada sobre a vida dessa pessoa. Ou seja, ela morreu e ela vai responder lá no juízo final sobre suas atitudes aqui, e ela não vai ser uma pessoa salva. Ela vai ser exilada ao inferno. Então imagina passar uma eternidade no inferno. Para dar um segmento aqui, vamos partir para o momento em que Jesus foi crucificado, né? Depois de ser batizado, depois de operar milagres, depois de passar adiante a missão de por que ele veio na terra para os seus discípulos, né? Jesus fez ali a última ceia e depois disso ele tomou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário, né? E naquele momento que ele estava sendo crucificado, ele ainda apelou ao Pai, né? E Deus confirmou que ele deveria finalizar aquele processo, que ele deveria, né, ser crucificado por nós. Por que o sacrifício de Jesus é comparado como um cordeiro, né? Que ele foi o nosso cordeiro diante de Deus. Porque no Velho Testamento, ali na época de Moisés, de Abraão, sempre que o povo pecava, eles, para pedir perdão para Deus, eles, né, levavam um cordeiro, levavam um animal para sacrificar diante de Deus e mostrar o arrependimento deles através da vida daquele animal sacrificado. Entretanto, ali, Deus não se agradava mais do sacrifício de animal. E depois disso, Deus anula o sacrifício do animal, né, que era oferecido lá na lei de Moisés, e estabelece um novo sacrifício,
que foi através de Jesus Cristo, né? Pelo seu sangue derramado, nós somos purificados e perdoados. Então, mas como é que funciona esse perdão, né? Eu escrevi algumas coisas aqui. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, a misericórdia de Deus, ela se renova a cada dia. Cada dia, quando a gente acorda, né, a misericórdia de Deus é renovada sobre a nossa vida. Mas como que essa misericórdia é renovada? Para quem ela é renovada? Ela é renovada para quem antes de dormir se pediu perdão para Deus. Pediu perdão a Jesus por seus pecados. Só alcança a misericórdia do Senhor a cada dia que nasce quando a gente se dobra, né? E a gente se arrepende daquilo que cometeu de errado. Porque só é perdoado aquele que pede perdão. Então a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia para aqueles que pedem perdão todos os dias, todas as noites. Então a pessoa vai, né, tem o decorrer do dia dela ali, por mais que, né, não foi um dia muito atípico, foi um dia mais tranquilo, um dia normal, mas às vezes falou alguma coisa que ofendeu alguém, teve uma atitude, um pensamento malicioso, né, qualquer coisa que não tenha agradado a Deus naquele dia, né, que não tenha agradado o Espírito Santo, que tenha sido ofensivo à palavra de Deus, a pessoa deve, antes de dormir, fazer a sua oração e pedir perdão para Deus. Pedir perdão, né, através de Jesus Cristo, que Deus perdoe os nossos pecados e que a sua misericórdia se renove no novo amanhecer que virá. Então é tão perfeito e agradável isso, que nós devemos pedir perdão verdadeiramente todas as noites antes de dormir, para que no outro dia a misericórdia do Senhor seja renovada em nossas vidas. Então, finalizando o nosso vídeo de hoje, eu quero ler aqui para vocês a palavra em que Jesus encontrou seus discípulos após a morte dele e a ressurreição dele na cruz, ali no capítulo 28, no versículo 18 de Mateus, onde ele fala: "E chegando Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." O que significa essa palavra? Que a gente, depois que a gente aceita Cristo, a gente recebe o batismo nas águas, a gente recebe o Espírito Santo depois pela busca na oração e no jejum. A gente começa a viver a palavra de Deus e a partir dali a gente tem o dever e a missão de pregar o evangelho, de evangelizar, de falar do amor de Deus. O que eu tô fazendo aqui hoje com esses vídeos, né, é o quê? Fazendo o id que Jesus mandou, né? Trazendo a palavra de Deus para sua vida. Depois que eu fiz o primeiro vídeo, estava com dúvidas em relação aos vídeos, enfim, né? Deus já tinha falado comigo que era para mim começar a fazer. E daí eu estava com dúvidas e meio apreensiva, e daí eu abri a rede social e vi um vídeo em que um pregador falou que Noé, né, pregou 100 anos e não ganhou uma alma. Vir o dilúvio sobre a terra, que as pessoas deveriam acreditar no que Deus tinha falado para ele, e ele não ganhou uma alma. Só a família dele foi para dentro da arca com ele, e os animais que Deus mandou. Então, a gente não tem que se apegar no número de pessoas que está... Daí ele falou isso no vídeo. Não se apegue no número de pessoas que tá te observando, que tá te visualizando, que tá te curtindo. Mas faça o que Deus tem projetado para sua vida. Obedeça a Deus, pregai o evangelho, ide e faça a sua parte. Porque se uma alma se salvar através do meu testemunho, através da minha vida, o meu galardão lá no céu vai ser lindo. Porque na Bíblia e para Deus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro perdido. Então, eu quero que esse vídeo chegue até a sua vida, lhe abençoe através dessa palavra, que você conheça Jesus Cristo e queira se aprofundar mais ainda na palavra, na leitura e no entendimento com Deus. Porque conhecer a palavra não é o suficiente. A gente tem que querer a libertação, a gente tem que querer Deus na nossa vida. Deus não é invasivo, não vem por violência, ele vem por amor, ele vem por busca. O Espírito Santo, ele vai queimando aos pouquinhos, ele vai chegando na gente e cada dia a gente tem que ir alimentando ele para ele fazer, né, o milagre, ele operar o milagre dele nas nossas vidas.